Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Dei uma passadinha aqui para falar com vocês, para ver como vocês estão, tá tudo bem com vocês? Queria ver que se vocês têm alguma sugestão para live, para outras coisas. Tudo bem? Ó, vou chamar uma pessoa aqui. Vamos ver se dá certo. Olá, Carla! Ó, foi no sorteio, hein? Ó, Caramba! foi pega no sorteio, tudo bem? Hoje eu fui. Seja bem-vinda no nosso canal. Nós Obrigada. estamos aqui no Insta, mas estamos aqui para falar sobre você. Ai, Vamos Jesus. entrevistar os nossos seguidores. Então, Conta Carla, como fala um foi isso, pouquinho da sua né? história. O quê? Ah, surpresa! Surpresa! Então, Tudo Carla, muito rápido. foi, né? Então, Carla, fala um pouquinho sobre você, sobre seu projeto, que eu não sei se todo mundo aqui conhece o projeto da Carla, o Mundo Adaptado. É um projeto bem legal. Oi, Caleb, tudo bem? Então fala um pouquinho. Vamos lá. Então, vou contar um pouquinho da minha história desde o começo, tentar resumir mesmo, assim, porque ela é longa. Mas eu sou mãe do Léo, que é uma criança que nasceu prematura extrema de 5 meses. Hoje ele tem paralisia cerebral e múltiplas deficiências. E tudo começou, né, quando eu engravidei, tive que ficar internada no hospital e era para eu ficar desde o início da gestação até o final, né? Mas eu fiquei, fui para o hospital, aí em São Paulo, inclusive, e por conta de uma que chama-se incompetência cervical, que nada mais é que o colo do útero encurtado. Então, sabe É. aquelas matérias que a gente vê na televisão, que a mãe estava dentro do ônibus e de repente o filho nasceu antes do tempo e nem era para nascer? Hum. Então, era isso. Eu tinha o meu colo era como se fosse um papel, assim, não segurava, né, a criança. Então, eu tinha que ficar internado, porque senão ele podia escorregar e cair. Era isso. Nossa. Era bem. Foi, foi bem punk. Mas aí fiquei, né? Era para ficar até o final, só que eu fui internada com 4 meses de gestação, mais ou menos 19 semanas. E aí, com aproximadamente 25 semanas, foi constatada uma infecção. E aí, nessa infecção, enfim, eles tiveram que fazer o parto com antecedência, né? Então, mais ou menos 5 meses de gestação. E fizeram uma cesárea e o Léo nasceu. Só que ele nasceu em meio a uma sepse muito grave, né? Então fui eu para UTI, ele para UTI. E nessa, né, a gente, dos dois na UTI, meu marido ficou entre uma UTI e outra, graças a Deus era no mesmo hospital, tudo isso. Menos mal, né? Porque às vezes É, os é. hospitais eles têm UTI separados. E daí que a UTI já não é fácil, né? Já é uma coisa complicada porque você não recebe visitas, tem horário e tudo mais. E aí, né, uma situação assim separado já seria pior ainda. Mas aí, o que aconteceu? O Léo totalmente infectado, né? Ele nasceu em meio realmente a essa sepse e já no parto, por conta da sepse, ele teve uma parada Ele cardiorrespiratória, nasceu por cesárea ou parto normal? cesárea. Eles até Cesárea. tentaram parto normal, né? Mas o Léo assim, começou a entrar provavelmente em sofrimento e aí resolveram antecipar e nasceu por cesárea. Hum. E aí nessa, ele teve a parada cardiorrespiratória, né? Depois da hipóxia, aí a famosa hemorragia intracraniana, que é a paralisia cerebral. É. E diante disso, assim, eu me vi numa situação, né, e agora? O que vai ser da minha vida a partir de agora? Nunca tinha tido contato, né, com a deficiência, não sabia, não tinha a menor noção.
E uma criança de 5 meses, né? Ele nasceu de 5 meses. Então ele nasceu muito grave. Os médicos diziam que ele tinha 1% de chance de sobrevivência. Nossa. Nesse período, assim, a gente tentou transformar esse 1% em 99%. A gente fez uma conta meio louca na cabeça, assim, e falou, não, vamos transformar, ele vai sobreviver, sim. Ele ficou 5 meses na UTI, tá cheio de 5 meses, né? Mas ele ficou 5 meses na UTI, acho que deu 162 dias, se eu não me engano. Nossa. Foi bastante. E aí, assim, a gente começou a entender sobre o que era o mundo da prematuridade, da UTI neonatal, né? As mães iam saindo do hospital, a gente ia ficando. Desses 5 meses que ele ficou na UTI, pelo menos 3 meses ele ficou entre a vida e a morte. Assim. Então a gente ia para casa. Então todo era esse como tempo na UTI. Todo esse tempo na UTI. Ficou 5 meses na UTI. E esses 3 meses que ele ficou, né, dentro dos 5, entre a vida e a morte. A gente ia para casa, a gente não sabia se ele ia sobreviver. A gente acreditava, né, muito. Mas, assim, ia para casa com aquele sentimento de eu não posso ir, eu tenho que ficar. Então, eu praticamente morava na UTI neonatal com meu marido. Passava o dia todo lá com ele, com o Léo, né? Até que, em determinado momento, o médico falou assim: olha, eu acho que dependendo de como o Léo tá reagindo, é possível que ele vá para casa em umas 2, 3 semanas, no máximo. E não tinha nada, né? Não tinha berço, não tinha quarto, não tinha nada. Você foi Ele pega de foi surpresa, né? Tem uma pergunta aqui. muito. A deficiência dele foi por erro médico? Tem uma pergunta aqui. Na verdade, assim, a deficiência dele foi por conta de uma hemorragia intracraniana no nascimento. Eu tinha uma infecção, ela não foi identificada, essa infecção, e assim, nunca fui a fundo para entender se isso foi um erro médico ou não, né? Mas a deficiência dele foi por uma hemorragia intracraniana que ele teve na hora do Na parto, hora né? do nascimento. Uma hipóxia neonatal, na verdade. Então, ele faltou oxigênio na hora do nascimento por conta da sepse que eu adquiri no hospital. E aí vem, né, todo o desdobramento da deficiência. Mas foi por conta da sepse, né? Respondendo assim a pergunta mais de forma mais objetiva. E aí fui para casa, né, com o Léo e achando que já tinha passado o período todo, né, mais difícil, né, aquele período todo que o Léo teve muita coisa. Ele teve hidrocefalia, ele teve ascite, que é uma eu não sei explicar aqui muito bem, mas é como se fosse líquido no terceiro espaço da barriguinha ali, né? Então a criança fica enorme, assim, ela fica com uma barriga enorme. E isso também fica todo inchado, porque ele acumulava muito líquor, né? Teve plaquetopenia, teria que ter colocado a válvula, né? Aquela válvula mitral, mas em algum momento, do nada, né? E, gente, eu acredito muito em. Não vou dizer milagres, mas assim, acredito muito que teve interferência divina ali no caso dele, porque de repente começou a funcionar, né? Assim, a válvula, aí não precisou colocar essa válvula. E aí tem, né? Hoje ele tem baixa visão, é uma criança que usa cadeira de rodas, mas assim, ele trouxe luz para a vida da gente, né? Ele trouxe, posso dizer assim, que ele trouxe um objetivo. Ai, que linda! Da onde que você conseguiu isso? Ai, adoro. MacGyver mesmo. Adorei, que amor! E aí, então, esse é meu marido e o Léo, sorridente aí,
saindo de um internamento com essa cara feliz que ele estava. Ele é uma criança feliz. Ele é. Eu posso dizer que ele é. Assim, com todas as limitações, ele é, sim. A gente trabalha muito pela felicidade dele. Isso é uma coisa muito clara, assim, pra gente. Que a gente quer dar a maior felicidade que a gente conseguir dentro de todos os objetivos dele, né? Que ele precisa, aliás. E das dificuldades também. Então, ele é. E aí, assim, quando a gente foi para casa, as dificuldades recomeçaram, só que aí eram outras, né? A hora que você quiser me cortar, me corta, tá? Eu tô vendo algumas pessoas comentando ali. Por quê? Porque eu não tinha até então cuidado dele, né? Somente eu, assim, como mãe, né? Ou eu e meu marido, a gente não tinha ainda essa assim, vivência. trocava fazia uma coisa ou outra, mas estavam as enfermeiras ali do lado, né? A gente sempre Vocês tinha não um foram com home respaldo. care para casa? Vocês não foram com home care? Durante Foram? uma semana só. Só uma semana. Como assim? Uma semaninha e assim, uma semana com os profissionais, né, da saúde. Aí depois os profissionais não iam mais e a gente tinha home care com cilindros de oxigênio pela casa, que ele ainda utilizava, né? Lógico, se a gente precisasse de um respaldo médico, a gente ligava para a home care. E aí, durante acho que o primeiro ano, se eu não me engano, a gente teve a home care, mas não com os profissionais em casa, né? Só assim, físio, fono, Mas vocês que tinham que ir aleatoriamente. até lá. Vocês que tinham que se deslocar. No começo, não. No começo, Não. eles iam até a gente. Daí, depois, a gente se deslocava. E porque daí a home care foi saindo, né? E o Léo foi ficando realmente todo pra gente, digamos assim, né? A gente começou a cuidar mais dele, somente a gente, né? E nesse período, eu comecei a sentir algumas dificuldades, assim, né? Então, eu acabei saindo do mercado de trabalho. Ixi, tá... Travou? Não, voltou. Tá. Esse horário é complicado. Pois é, a gente nem reparou, né? É verdade. A gente tá acostumado a fazer mais tarde. E aí, eu acabei saindo do mercado, assim, totalmente. E eu comecei a sentir algumas dificuldades, assim. Eu comecei a perceber que eu estava me isolando socialmente. Que, de certa forma, eu tinha medo de sair com ele na rua, porque era uma criança que exigia realmente muitos cuidados, né? Então, eu não podia. Ele precisava de oxigênio, alimentação especial? Ele tinha algum regramento desse? Tudo. Tudo, no começo, tudo. Mas agora ele não usa mais Não. Ele tráqueo. foi nada, ele foi só, ele tem a gastro, né? Mas ele foi evoluindo assim, com os tratamentos, ele foi evoluindo. E só que eu me sentia realmente muito presa, entre aspas, não é bem essa palavra, mas por quê? Porque eu não podia sair com ele. Eu estava numa cidade que não era a minha cidade natal, minha família estava toda aqui em Curitiba. A gente morava em São Paulo, meu marido trabalhava, né, durante todo o período e eu ficava com ele. Então, assim, eu dependia muito de alguém sempre para comprar alguma coisa, para fazer alguma coisa, para buscar algo para mim, né? E aí eu comecei a perceber que automaticamente e sem querer eu estava me isolando realmente socialmente, sabe? Me isolando de tudo, porque eu preferia que alguém fizesse aquele favor para mim, né? Do que eu ter que sair com o Léo e expô-lo, né? Colocá-lo em contato com o universo lá fora, sendo que os médicos diziam que eu tinha que ficar um bom período com ele em casa, porque por conta da prematuridade muito extrema, né? E aí eu comecei a pensar, falei, gente, não é possível que as coisas que não existam um lugar, algo que a gente tenha informação, que a gente tenha. Eu não conhecia nada naquele momento, né? Era 2000
O Léo nasceu em 2012, era 2013, começo de 2013. Eu falava, não é possível isso, assim, porque cadê, né? Onde eu posso procurar informações sobre a deficiência, sobre onde que eu posso comprar produtos para ele? Você queria referência para poder Porque oferecer o melhor para ele. isso, e eu não achava, né? Não encontrava. Encontrava, lógico, mas não era algo assim. Eu encontrava várias, assim, um aqui, um aqui, um aqui, tudo que é Você lugar. tinha que ficar Mas, caçando. exatamente. E aí eu pensava, não é possível. Eu quero fazer algo, né? Em prol das pessoas com deficiência, em prol das famílias, em prol desse isolamento social que a gente acaba vivendo. Eu percebi que não era somente eu que vivia. As minhas amigas mães também viviam, né? Que passaram por isso. E aí eu criei o Mundo Adaptado, que veio depois de muito tempo, né? Assim, foi em 2000 e comecei a pensar nela em 2013, 2014, mas ela veio nascer mesmo em 2017, foi quando ela nasceu. E o que ela é, né, hoje? Ela é uma plataforma colaborativa de conteúdo. E quando eu falo colaborativa, é porque ela é realmente colaborativa. Então, ela é uma plataforma de blogs. Quando uma pessoa entra lá, ela já tem blog. Ela pode tanto se cadastrar, né, e ler o conteúdo que tem lá dentro, quanto ela pode contribuir com o conteúdo. E o legal disso tudo, assim, é que o conteúdo é dela, não é nosso. Claro, tá Você lá não tem nenhuma dentro, né? interferência criativa nisso. O conteúdo é restrito da pessoa que criou o conteúdo. Isso, só que assim, passa pela nossa curadoria, porque Sim. muitas vezes a gente identifica algo que pode melhorar, mas aí junto com o editor, né, com a pessoa que está escrevendo ou fazendo vídeo, a gente pede para ele, né, e sugere, né, alguma alteração, mas isso mais assim por conta realmente de a gente já conhecer como que funciona enfim, os O conteúdos, né? Então público, passa como é que pela você nossa. faz a gestão do conteúdo, a curadoria, para não ser Isso, qualquer coisa. Porque às vezes você vê um erro material de português, vem alguma. Porque a gente que isso, escreve, a gente sabe que às vezes, por mais isso, perfeito que você faça, por mais corretor que você passe, às vezes acontece um lapso e tá tudo bem, né? A gente. Por isso que é importante ter uma curadoria. Né? é justamente isso. Então, tem uma jornalista, ela faz essa curadoria para a gente, eu também faço. E o que a gente tenta ali dentro e faz, né, que eu acho que vocês também fazem muito bem, é ter conteúdo realmente de qualidade, né? Sim. Então, passando pela Preocupar com nossa as curadoria, a gente. fontes, se preocupar com quem Isso, está exatamente. fornecendo. Sim, referência bibliográfica, evidência científica, fundamentação legal, todas as bases para que Isso. haja uma informação de qualidade. Sim. É justamente isso, assim. Então, como são várias pessoas escrevendo conteúdo, a gente precisa, né? Enfim, também se fosse somente nós, a gente precisaria fazer todo esse trabalho. E uma coisa que eu prego muito e que me fez muita falta quando eu estava na UTI, eu passava horas procurando histórias para contar. E eu não encontrei, para contar não, para ler, né? Histórias De que superação, fossem de experiências. isso. Que eu pudesse me apegar naquilo e olhar e falar, não, olha aqui, ó, essa criança, esses pais conseguiram. Então a gente vai conseguir, né? A gente precisa arranjar força, sabe Deus da onde, e eu não achava essas histórias, eu não encontrava histórias iguais ou parecidas. E então, uma coisa que a gente prega muito lá na Mundo Adaptado é assim, para os pais contarem a sua história. Entende? Então, contem a história, porque o contar a história, além de ajudar as outras pessoas, as outras famílias que estão passando por essa situação, ela automaticamente fortalece quem está contando, sabe? Quem está, aquela mãe, aquele pai, enfim, ela fortalece. Então, se a gente tem casos de uma mãe, por exemplo, não faz por muito tempo isso, acho que faz umas 2 semanas, ela escreveu para mim uma mensagem
no direct do Instagram uma mensagem enorme, assim, agradecendo, né? Porque depois que ela começou a ver, assistir as lives, ou enfim, conheceu o Mundo Adaptado, ela começou a enxergar a filha e a história dela diferente. Mas ela escreveu um texto tão lindo para mim. Não, eu acho que Que eu... para você também, como para mim, o carinho que a gente recebe do público de cada trabalho que a gente faz, isso é muito legal. Com O certeza. reconhecimento do nosso trabalho, ver que a gente pôde ajudar efetivamente, é muito bom, né? E é muito gratificante isso, né? Mas assim, eu até olhei para aquilo e falei para ela, né? Eu falei, esse texto, eu falei assim, eu agradeço muito por você ter escrito, mas assim, ele não pode ficar aqui na minha mensagem, uma mensagem privada. Compartilha lá no Mundo Adaptado, vai, coloca lá, faz em teu nome, escreve, transforma ele num conteúdo que você vai ajudar muitas famílias. Sim. Nossa, muito interessante, Letícia. Acho que foi o texto mais comentado até Ai, que hoje, legal! mais comentado. Por quê? Eu tenho uma teoria. Eu acho que é porque vem de Do dentro do coração. coração, realmente, sabe? Texto feito com o coração Então, parece que vem e flui, né? e ela falou assim que ela estava se sentindo uma outra pessoa, que era uma sensação estranha, mas ela estava sentindo uma libertação. Então é muito forte isso assim. Eu acho que a sociedade, ela, sem querer, muitas vezes, e a gente mesmo se impõe de uma forma como se a gente não está no padrão, né, do restante das pessoas, mas assim, quem criou esse padrão? Por que que ele existe, né? O que é o normal? O E que é o normal? é bem Né? Todo isso. mundo fala, é o É bem normal, mas isso. o que é o normal? Existe o comum e o diferente. Mas o que é o normal? Normal para mim não é o que é normal para você. Então, esse juízo de Não, valor é uma coisa que precisa ser muito repensada. é, Né? com certeza. Enfim, e aí, assim, hoje a gente faz esse trabalho, né, de informações lá dentro, compartilha muito com os pais, né, com as famílias, enfim, compartilha lá no Crianças Especiais também, né, muitas vezes, justamente porque era algo que eu sentia muita falta e eu não conseguia encontrar em lugar nenhum naquele período, né. E aí acabou nascendo o Mundo Adaptado. Além disso, a gente tem o e-commerce, né? O e-commerce ele veio mais para contribuir com alguns produtos, Empresas. assim, a gente não tem muitas coisas lá dentro ainda, É uma mas coisa que pode a gente. crescer. Exatamente, é. Mas a nossa, digamos, menina dos olhos, assim, né, a gente chama de comunidade, né, por conta apesar de ser um site, tem muita gente lá dentro. Então É um tem, portal, né? Um portal onde você tem uma é, comunidade. é isso aí. É um modelo um pouquinho diferente, assim, mas que Que faz funciona para o... vocês Exatamente, e para o é público de isso aí. vocês. Então, Carla, eu agradeço você ter vindo. Outro dia a gente marca uma outra live para a gente falar mais ainda do Mundo Adaptado, que é um projeto muito legal, gente. Quem tiver a chance, passa lá. Vou colocar, quando eu compartilhar essa live, colocar o site dela, o Instagram dela. É a oportunidade de vocês terem informações de qualidade. Vocês sabem que aqui, como a gente preza informação de qualidade. Então, ficou um convite para vocês conhecerem o Mundo Adaptado, ok? Carla, quer fazer algum agradecimento para o pessoal da nossa live surpresa? Ai, Letícia, eu só tenho a agradecer, né? Você tem sido uma super parceira, super amiga. A gente sempre conversa nos bastidores, né? E a gente estava aqui conversando e ela falou: vamos entrar. Eu falei: como assim? Então tá bom, Carla. Eu preciso Obrigada. encerrar aqui, tá bom? Beijo. Um Tchau, beijo tchau. grande. Tchau, Tchau. tchau.